Olá, bom dia. Vamos falar hoje da dietoterapia nas gastroplastias. Quando a gente fala em dietoterapia nas gastroplastias, a gente tende a achar estranho a ideia, né, de falar de gastroplastia agora, quando nós não estamos falando de obesidade, né? Porque a gente estava falando de doenças estomacais e da possibilidade de ter que tirar um pedaço desse estômago por conta da doença. Mas aí, essa cirurgia que começou dessa forma, operando para se retirar tumores, para ter porque tinham pessoas com problema de úlceras graves e que era preciso tirar um pedaço do órgão, né, que é um pedaço do estômago. Então, também começou-se a usar para obesidade, porque era visível que as pessoas que faziam essa cirurgia, depois de um tempo, tinha uma diminuição do peso. Bom, então o que a gente tem que falar da obesidade? É importante a gente saber que a obesidade ela carrega dano, né, no sistema orgânico, né, a gordura corporal acima de 25% para homens e de 30% para mulheres vai acabar dando uma deterioração dos tecidos e dos órgãos que não aguentam a grande quantidade do peso sobre os ossos, sobre a musculatura mundial, né, de incidência. A gente vê que tem um grande potencial, né, um grande aumento significativo. No Brasil tem 35% de pessoas obesas, mas se a gente contar como a sobrepeso e obesidade, elas já passam de 55% da população. Inclusive em Campo Grande, este número já é 50% de pessoas com obesidade, né? Então, em algumas capitais, ela já é bem mais grave. E apesar das medidas educativas que vêm acontecendo há muito tempo, mesmo assim os indivíduos obesos estão aumentando. Ou seja, a gente sabe que mesmo com a instrução sobre o assunto, não necessariamente aumenta o cuidado com ele. Então, o que acontece? As pessoas mesmo sabem, têm as informações, como agora está acontecendo com o coronavírus, sabe se que é possível, não pode abraçar, não pode dar beijinho, não pode fazer nada. Mesmo assim, as pessoas se abraçam, se beijam. Então, não importa você ter o conhecimento da doença, você tem que aplicar ele na prática, né? E quando que uma pessoa pode fazer a cirurgia da diminuição gástrica por conta da obesidade? Bom, quando ela tem um IMC maior do que 40% ou quando ela tem um IMC maior do que 35% com alguma comorbidade. Quais são essas comorbidades? Bom, aqui a gente tem as comorbidades sendo apontadas como dislipidemias, apneia do sono, diabetes, infarto, câncer, incontinência urinária, insuficiência cardíaca, hipertensão. Então, existem inúmeras comorbidades que vêm sendo trazidas por conta da obesidade, né? A gente sabe que boa parte dessas doenças, quando elas são diagnosticadas, como a gente falou, do diabetes, por exemplo, que quando tem uma diminuição da ingesta alimentar e uma perda de peso de até 10% do peso corporal, volta-se ao normal a todos os exames bioquímicos. Então, esse é sinal que essa obesidade, esse diabetes foi constituído por conta da obesidade que estava apresentado. A obesidade vem crescendo a cada dia, aumenta a mortalidade também a cada momento, né? E ela é maior, ela é mais importante a gente destacar, né? Que ela vem crescendo a cada ano e ela cresce igualmente em homens e mulheres, né? Então, teve um tempo que era mais em mulheres do que em homens, mas hoje em dia ela cresce igualmente, né? E quais recursos terapêuticos que nós temos? Então, assim, como ela aumenta em 12 vezes o risco da mortalidade, a gente tem que considerar a possibilidade de fazer um tratamento. E quais são os tratamentos? Tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento comportamental, que é a mudança junto com o psicólogo e tudo mais, para acompanhamento multidisciplinar mesmo, as pessoas, atividade física, né, restrição alimentar. Só que, muitas vezes, com
a obesidade muito grande, por exemplo, essa pessoa que está no slide, que é uma super obesa, esse tipo de obesidade, ele não tem uma resposta tão boa no processo de perda de peso gradual, né? Então, a pessoa, mesmo que ela comece a fazer um processo de perda de peso, a quantidade de peso que ela precisa perder é tão grande que aí, quando ela começa a perder 5, 10 quilos, ela já começa a se sentir incapaz de perder os outros 20, 30, 40, e às vezes, muitas vezes, é preciso perder 60, 80 quilos, né? Nos casos que são apresentados naqueles quilos mortais, que eu falo sempre para vocês, tem pessoas que emagreceram 200 quilos. Quer dizer, então imagina o que é uma pessoa para ter emagrecido 200 quilos, o tamanho que ela está, né? Então a população brasileira tem aumentado a quantidade de obesos. É possível, por exemplo, hoje em dia, se você parar e ficar analisando, verificar pessoas super obesas mesmo grande. O que é o super obeso? O super obeso é aquele que o IMC dele passa de 55, ou seja, ele já não é mais aquele obeso classificado para cirurgia, ele já é um super obeso, né? Ele é maior do que a quantidade que é possível. Então, ele pode, só com o peso corporal, apresentar lesões corporais que podem trazê-lo à morte. Né? Então, como a disfunção coronariana, né? O coração não aguenta bater para circular o sangue em todo aquele corpo grande que ele tem. A cirurgia bariátrica, então, resolve? Ela não é uma cura, ela melhora as comorbidades, ela reduz o risco de morte prematura, ela aumenta a qualidade de vida da pessoa. Muitas vezes ela não conseguia fazer muitas coisas e ela começa a ter uma qualidade de vida melhor, onde ela pode fazer, às vezes, uma atividade física. Sem contar que é muito comum, quando não tem uma circulação adequada, ter a formação de linfoedemas, né? Linfoedemas são pedaço da cadeia linfática que vai edemaciando e às vezes formando nódulos, e eles atrapalham no movimento de caminhada, ou até são pesos que são maiores do que a capacidade da pessoa aguenta para suportar, às vezes, ficar muito tempo em pé. E essas pessoas vão se acomodando sentadas, deitadas, e vai chegando uma hora que elas vão ficando incapazes de fazer qualquer movimentação. É preciso ter todo um cuidado multidisciplinar para se fazer um procedimento avaliativo. Então, não pode se falar, não, vamos lá, vamos fazer a cirurgia bariátrica. Eu tenho que ter o acompanhamento dessa pessoa e eu tenho que identificar as principais coisas que acontecem nela. Por exemplo, se é um comportamento alimentar de fuga, de dor, de problemas passados e tudo mais, onde vem o comportamento do apetite, então ela fica nervosa, ela come, ela fica ansiosa, ela come, ela fica triste, ela come, ela vai ter esse problema independente do processo cirúrgico, mas o processo cirúrgico vai limitar a capacidade dela de ingerir, ou seja, quando ela comer, ela vai se sentir incapaz de comer uma grande quantidade de alimentos. Porque ela vai se sentir incapaz de ingerir essa grande quantidade de alimentos, então ela vai ter obstruída essa fuga. Só que, se ele tem essa compulsão e ele não está conseguindo resolver, porque, por exemplo, ele vai comer e vai passar mal, vai vomitar, vai ter um monte de problemas que são inerentes a isso, ele vai buscar outras fugas. Então, ele pode buscar o álcool, ele pode buscar as drogas, ele pode buscar compras, ele pode buscar compulsão por sexo, então ele pode ter outras compulsões. Por isso que o trabalho tem que ser conjunto e a avaliação tem que ser também conjunta. Porque eu não posso aprovar esse paciente para uma cirurgia sabendo que ele vai te transformar uma patologia em outra, que talvez seja até mais grave. Então, é imprescindível que eu tenha esse processo acontecendo durante todo o tempo. Então, eles falam que é preciso, por exemplo, um apoio de 6 meses com o nutricionista, 6 meses com o psicólogo, sabendo que ele só tem a validação do nutricionista se ele já fez tratamento nutricional para perda de peso por mais de 2 anos e não teve uma resposta adequada. Por exemplo, ele fez por um tempo, mas ele tinha dificuldade para emagrecer, ou então ele tinha dificuldade para continuar a caminhada e aumentar o valor calórico, né? E aí, nesse caso, é possível fazer a orientação para cirurgia.
Outra coisa que eu, Paula, coloco como sendo importante é que eu gosto de trabalhar com esse paciente pelo menos por 2 meses antes da cirurgia, para que fazer restrições absolutas para ele. Restrições como? Restrições de 1.200 calorias ou 1.000 e poucas calorias. Para quê? Para ele sentir como que é ter uma restrição alimentar. São pacientes que chegam até nós recebendo uma dieta de mais ou menos 4.000, 5.000 calorias, ou até mais que isso. Quando você restringe para 1.000 calorias, ele vai ter que usar da capacidade dele de dizer não a essas quantidades calóricas aumentadas. Se ele não for capaz de evoluir nesses 2 meses, de perder peso, porque perder peso é uma boa condição para a cirurgia, e se ele não for capaz de restringir essa quantidade alimentar, é sinal de que ele vai ter problemas durante o processo pós-operatório. Visto que o processo pós-operatório, a pessoa vai voltar a comer normalmente só depois de 3 meses após a cirurgia, né? Então é importante a gente salientar isso. Bom, também é importante a gente dizer os tipos de cirurgia. Essa cirurgia, que é a de banda gástrica gastroplastia vertical, com a bandagem de Manson. Essa cirurgia, ela quase não é mais feita hoje em dia, por conta desse anel que é colocado na bolsa estomacal, por conta desse anel causar muito o refluxo alimentar, e às vezes por causa de problemas com a mastigação, ou então porque ele aperta muito, ele tem muitas vezes a possibilidade de se implantar na cavidade estomacal, fazendo danos. Então, é comum a gente fazer a gastroplastia vertical, a retirada desse processo aqui, então retirada daqui, né, dessa parte aqui do estômago, e quando eu tiro essa parte do estômago, então eu fico só com esse cano mais longo aqui para se alimentar. Aqui pintou a mais, não era necessário, mas eu não consegui fazer diferente, tá? E aí não põe o anel. E aí essa porção aqui vai ser desprezada, vai ser jogada, né, fora, vai tirar do nosso organismo. A cirurgia de Y by Rhodes, ela não só impede a ingestão alimentar, porque como vocês viram na gastroplastia vertical, eu impeço a ingestão alimentar. Eu tiro um pedaço do estômago e aí a ingesta vai ficar diminuída. Neste caso, a cirurgia de Y de Rhodes, ela vai diminuir a absorção, diminuindo a capacidade estomacal nessa capacidade de 50 ml, então é uma capacidade bem pequena, e vai deixar aqui o outro pedaço do estômago que ficou, mas que ele não vai receber alimento, tá vendo? Que ele foi desconectado do esôfago, então ele não vai receber mais a porção de alimentação, mas ele ainda vai estar aqui para fazer a liberação das secreções, vai liberar todas o ácido clorídrico, que vai cair aqui, então continua também recebendo, o duodeno continua recebendo as secreções biliares e pancreáticas, e ele vai descer e só vai encontrar aqui nesse Y, né, então por isso que é o Y aqui, nossa, meu Y ficou horrível, né, então aqui nessa junção do Y é que vai cair o alimento que chegou via bucal, com as enzimas e os ácidos que caíram via estomacal e duodenal, e aí eu impeço a absorção dessa área aqui constante. Ou seja, eu tenho nessa cirurgia duas vertentes. Uma vertente de incapacidade de ingestão alimentar e também uma incapacidade de absorção nesse pedaço intestinal que vai ficar sem essa capacidade de absorção. Então, eu tenho duplamente válida. Então, eu tenho uma cirurgia que vai diminuir consideravelmente a ingesta e a absorção alimentar. Bom, e aí eu tenho como terceira opção a derivação biliopancreática, a técnica de Scopinaro. Essa técnica de Scopinaro, ela deixa o estômago um pouco maior, olha o tamanhão que ele fica, né? E essa parte do estômago que fica maior, ela consegue receber uma quantidade de alimentação até bastante volumosa, né? Então ela não é tanto restritiva, mas ela é bastante desabsortiva, porque
eu não só incapacito essa proporção aqui do duodeno, tudo mais, que daí eu permito que tenha a parte biliopancreática, né, vindo aqui do duodeno, mas eu perco praticamente toda a absorção do jejum e só vou ter lá no duodeno e no ilho, no duodeno quase no ilho já, essa porção liberada. Então, eu vou ter essa comida indo direto para o ilho. Então, a absorção dessa dieta é muito pequena, né? Então, vai ser uma dieta bem desabsortiva. São pessoas que vão ter que fazer um tratamento de reposição das vitaminas, minerais e muitas vezes proteica por endovenoso, porque não vai ter, mesmo se eu der via oral, não vai ter essa absorção da alimentação, da dieta e de muitas outras coisas. Mas qual é a vantagem dessa dieta? É a dieta do Faustão. Que ela pode comer uma capacidade grande de alimentos que ele mesmo assim não vai estar absorvendo. O inconveniente dessa dieta, como a alimentação vem quase que intacta para o intestino, sem sofrer ação das bactérias e do processo desabsortivo, as fezes dessa pessoa é extremamente fétidas e os gases também. Então, talvez ela precisa ter um banheiro para ela, separado quase que da casa, porque é bem grave isso, tá? Então, a absorção diminui em termos de 80%. Bom, tem as desvantagens que vocês vão ler depois nos slides de maneira bem delimitada, mas sabendo que as vitaminas e minerais das desabsortivas é que eu tenho que ficar preocupado. Das gastroplastia vertical, não, porque eu não tenho processo de desabsorção. Aí os critérios para recomendação, embora já tenha falado no início, né? Então aqui o IMC maior ou igual a 40. E é preciso que a pessoa, às vezes, reduza peso antes da cirurgia, né? E a idade é de 18 a 60 anos. Em casos graves, é possível fazer na infância, mas tem que ter todo o cuidado com esse paciente, saber por que ele engordou e saber se as causas da obesidade não vão ressurgir quando ele tiver feito o processo. Os sintomas pós-bariátrico é muito comum: náuseas, vômitos, dumping, obstipação, dor epigástrica, diarreia, flatulência, azia e queimação. Dumping é um problema bem grave que acontece com frequência e é uma má absorção do açúcar, da sacarose. E essa má absorção acaba causando mal-estar, uma espécie de síndrome do pânico. Ele tem suor frio, mal-estar, sensação de desmaio e vômito. E é uma sensação bem desconfortante. E muitas vezes, por conta da desabsorção, ela acontece com bastante frequência. E por esse motivo, ele acaba tendo uma restrição bem grande à sacarose. E aí, se ele tiver problema com compulsões, ele vai usar as compulsões para outros fins. A evolução pós-operatória, ela vai ter queda de cabelo, vômitos, astenia, anemia, né, deficiências nutricionais grandes. E a síndrome de dumping, ela é uma má resposta e ela é muito desagradável para pessoas que relatam o que se mialgias, desmineralização óssea, né? E muitas deficiências vitamínicas que são descritas, principalmente na literatura. A digestibilidade da alimentação fica ruim, então ele vai ter que comer muito mais vezes, em menor quantidade, né? Por exemplo, essa refeição aqui desenhada, ela é uma refeição tão grande que é praticamente impossível a pessoa conseguir, pós-cirurgia bariátrica, uma refeição desse tamanho. Só mais lá por 2 anos pós-cirurgia que ela consegue fazer uma alimentação assim, com ainda metade da porção do arroz. Bom, qual é a conduta nutricional? Primeiro, no processo de pré-cirúrgico, eu tenho que reduzir, reeducar, né, suplementar em micronutrientes e interagir com a equipe multidisciplinar, porque eu tenho que orientar dos riscos e perigos, porque é uma grande cirurgia, né? E eu tenho que conhecer as causas psicológicas desse processo cirúrgico, porque senão, por exemplo, a pessoa vai ter uma restrição alimentar de 50 ml, ou na cirurgia
da gastroplastia vertical de 200 ml. E essa condição eu posso usar com alimentos extremamente calóricos. Por exemplo, ao invés de tomar uma sopinha hiperproteica e tudo mais, eu posso trocar por leite condensado. Olha o dano que vai ter tudo isso. Então, eu tenho que também levar isso em conta. Os cuidados no pós-operatório, eu tenho sempre que cuidar essa pessoa para que ela perca peso, porque como que eu vou saber se essa pessoa já tem problemas e que vai ter problemas para enfrentar o pós-operatório dessa cirurgia? Aquela pessoa que faz as despedidas. O que são as despedidas? Eu vou no rodízio de sushi, eu vou no rodízio de carne, eu vou no rodízio de pizza. Passa a semana anterior à cirurgia fazendo despedidas horrorosas, né, de alimentação. Quando ela fizer a restrição alimentar, ela vai ter desconforto, ela vai ter problemas com a aceitação do processo alimentar, que é tão pequeno, tão restrito, né? Então, as dietas utilizadas passam por 3 fases, né? O esquema alimentar é um jejum imediato, né? De que pode durar até 3 dias. Hoje em dia eles fazem 24 horas a primeira refeição com líquidos claros, né? E depois ela fica líquida restrita, depois ela evolui para líquida sem lactose e sacarose. E líquida completa, que é aquela sopinha ou suquinho e tudo mais, só a partir dos 30 dias, que é a líquida sem bater no liquidificador. Pastosa depois de 30 dias, branda depois de mais 30 dias, ou seja, normal ela só vai conseguir depois de 3 meses pós-cirúrgico, né? Então aqui depois vocês vão ver as fases que são dadas em cada uma das fases, lembrando que a exclusão do leite e da sacarose por conta da síndrome de dumping, a sacarose, né, e o leite por conta das intolerâncias à lactose. E aí vocês vão ver tudo isso e vão ter as evoluções de segunda, né, tudo mais. E ensinando essa pessoa a ter uma fase de otimização, onde ela vai ser capaz de selecionar qual é o alimento que é bom para ela. Então, eu não posso trocar esse alimento em quantidades pequenas por alimentos extremamente calóricos, que a gente sabe que acontece muito, né? E aí até a independência alimentar. Mas lembrando que essa pessoa vai ter que ter um cuidado muito importante durante todo o processo. Lembrando, gente, que quando a gente fala na gastroplastia para a cirurgia da obesidade, o objetivo é ela perder peso. Então, eu não estou preocupada com a quantidade calórica que está vindo para essa paciente até esses 3 meses, porque nesses 3 meses é onde vai ter a evolução gradativa de uma grande perda de peso. E quando o paciente tem um câncer gástrico e tem que fazer essa cirurgia, e uma cirurgia grande, por exemplo, como derivação e com uma absorção, eu tenho que suplementar essa dieta em proteína, e eu tenho que suplementar às vezes em vitaminas e minerais, e muitas vezes eu tenho que manter paralela uma dieta parenteral, que é uma dieta que vem alimentação via venosa, para que ela não faça uma desnutrição profunda, porque muitas vezes ela já chega com o câncer com baixo peso, e aí o comportamento é todo outro, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração, tá? Para que o vídeo não fique tão longo, vou ali para o final, né? Vou evoluir para o final, depois vocês olham com mais tranquilo, mais devagarzinho cada uma das coisas. E a avaliação pós-cirúrgica ela vai acontecer até os 3 meses, com consultas rotineiras. Depois dos 3 meses a gente vai avaliando as carências nutricionais, e aqui essa paciente ela vai ter que conviver com você por 6 a 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, para sempre. Porque se ela tem problema com a alimentação, ela tem que ter cuidado para que isso não se torne, depois não retorne tudo isso. E aí eu vou mostrar por quê. Porque a expectativa é grande da gente voltar a emagrecer com grande eficácia, mas muitas vezes não é sustentável. Então, o exemplo sou eu mesmo, e eu gosto de citar esse exemplo, porque há mais de 10 anos eu fiz essa cirurgia, eu fiz a gastroplastia vertical, sem banda, né? E aí eu fiz o processo, eu pesava 120 quilos aqui nessa foto, né? Então, estava bem obesa, por conta dos meus cuidados alimentares mesmo, eu tinha uma alimentação já feita bem ruim. E aí eu fui evoluindo fiz a cirurgia, então teve uma limitação na introdução alimentar, né, na quantidade de alimento ingerido, né?
e não teve restrição nenhuma intestinal para fazer desabsorção. Então, eu fui emagrecendo gradativamente. E olha que engraçado, quando chegou nessa pessoa aqui, né, eu cheguei ao peso ideal que minha tabela construía para mim, e eu tive uma dificuldade de me reconhecer como eu estava muito emagrecida, o meu rosto ficou diferente, e eu não me reconhecia, né? Então, eu acabei retomando para um peso anterior. Então, hoje eu estou 15 quilos a mais do que essa pessoa aqui, né? Que então, por conta do meu mestrado, que foi um período bem de surtar, eu acabei cometendo erros que eu não deveria ter cometido se eu tivesse um apoio psicológico talvez adequado na época, porque era fazer exatamente aquilo que não se deve, que é o comportamento alimentar meu que mudou. Eu não consigo ingerir uma grande quantidade de alimentação, mas eu optava por alimentações extremamente calóricas como os doces, né? Então a gente tem que entender que não adianta não tem sucesso se não tiver a restrição alimentar junto com o apoio, né, nutricional e de escolha de alimentos e atividade física. Então é uma busca constante, mas a gente evolui e uma hora eu volto a essa pessoa aqui, tá bom? Gente, olhem com carinho todas essas aulas, é muito importante, a gente vai usar ela agora, principalmente falando do paciente grave, mas a gente também vai usar ela bastante nas cirurgias gástricas por conta de doenças que por isso teve que fazer principalmente o câncer, tá bom? Um beijo para vocês, desculpem a gagueira, é meu primeiro vídeo gravando o slide. Vamos tentar agora finalizar aqui, porque é a terceira vez que eu gravo e até agora não teve um sucesso no final, tá ok?